Nicolau, o repórter policial. Pronto. Nós já estamos aqui com o doutor Aquino, como eu falei, conceituado médico, Sobral e região, tarimbado, experimentado. Doutor Aquino topa entrar no debate sobre Santa Casa versus Prefeitura Municipal de Sobral. E nós vamos conversar com ele agora. Doutor Aquino, seja bem-vindo à nossa programação. Eu não me recordo se é a primeira vez que eu converso com você em uma emissora de rádio. Bom dia, doutor Aquino. Boa tarde, doutor Aquino. Bom dia, Isaías. Muito prazer estar aqui no seu programa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tupinambá. E estamos aqui na sua presença, atendendo esse convite que você nos fez, para que a gente fale um pouquinho sobre a instituição Santa Casa. Estou aqui às suas ordens. Pois não. Doutor Aquino, para começar, eu queria que você falasse, e aí é bom a gente ouvir a voz de uma pessoa tarimbada, experimentada, da importância da Santa Casa ao longo desses anos todos para Sobral e toda a região. Muito bem, Isaías. É bom que a gente saiba que não existe presente sem passado. Não tem como você falar de futuro, que é uma coisa abstrata, mas o presente, ele tem que estar baseado no passado. E eu conheço um pouco de história da região, porque meu pai era caixeiro viajante no início do século, e meu pai do tempo que viajava montado num lombo de animal, cidade acima, cidade abaixo, fazendo vendas, representando uma empresa da época muito famosa aqui em Sobral, que era a empresa Godofredo Rangel. Então, a gente, se falasse com o Padre Sadoc sobre história, ele sabe muito bem essas histórias, né? Então, Godofredo Rangel. E meu pai trabalhou muito tempo, e para você ver, Sobral no passado, meu pai ainda alcançou a feira sendo feita ali onde hoje é a Coluna da Hora. A Praça da Coluna da Hora, ali era uma feira onde as pessoas faziam comércio, trocando animais, trocando objetos, trocavam um cabrito por feijão, trocavam uma ovelha ou um animal qualquer por arroz, por feijão, por qualquer outro tipo de... E um que estava precisando de uma coisa trocava com o outro. Era assim que as pessoas faziam o comércio da época, você vê. Isso por volta de 1918, 20, nessa mais ou menos por essa época, era ali era o mercado da época, né? Depois veio um prefeito que eu acho que deveria ser talvez o bivô do atual prefeito, doutor Ivo Gomes, que levou o mercado para onde ele é hoje, ali onde hoje é o mercado central. Já foi levado por o Inácio Parente, se eu não me engano, um dessas pessoas do passado que foram importantes para a cidade também. Aí eu alcancei, Isaías, que a energia acabava às 10 horas da noite, era fornecida pela fábrica de tecido. Antes dela foi Oriano Mendes, era a usina, tinha um motor que funcionava ali onde hoje é o supletivo. Eu ainda alcancei ali era menino, alcancei ali sendo o local onde fornecia energia. Depois mudou para a fábrica de tecido. A fábrica fez uma caldeira, ainda hoje está lá, historicamente tem uma caldeira montada ali, e ali a caldeira gerava energia, e essa energia servia para a cidade. E depois, Sobral era pobre ainda, muito pobre de movimento ou de ações médicas, mas o comércio já começava a ser pujante, já despertava interesse do povo dos Inhamuns vir para Sobral, como é o caso do seu Chaga Barreto. O seu Chaga Barreto, ele veio para Sobral, oriundo da região de Crateús, animado pelo comércio crescente de Sobral, né? Também o avô do Aníbal Chimendes, que era casado com a dona Águida também, ele foi uma pessoa que veio daquela região para Sobral, atraído pelo o crescimento da cidade. Então Sobral ia crescendo, mas é claro que a gente tem que compreender
que essa história do crescimento de Sobral não foi feita por pessoas de boa vontade. E tem mais outro detalhe historicamente de Sobral. O porto de Sobral era em Camusim. Ainda hoje está lá, Porto de Sobral. E depois fizeram a estrada de ferro ligando Sobral a Camusim, porque o comércio prometia a região, e assim foi que Sobral foi crescendo, né? E em 1915, já entrando na história então da Santa Casa, em 1915, foi sentada a pedra fundamental da Santa Casa, e ela levou 10 anos para ser construída, porque ela foi construída para ser um prédio ad eterno. E o prédio da Santa Casa hoje é um prédio muito ainda bem estruturado, apesar de todas as reformas que às vezes são feitas nele, ou acréscimos, mas o prédio da Santa Casa ainda obedece todos os padrões de técnica, de infraestrutura e de engenharia, né? Acompanhando a modernidade. Quer dizer, quem construiu a Santa Casa vislumbrou um futuro, e um futuro para sempre. Então a Santa Casa, apesar de ser feita de tijolo e barro, naquela época era construído assim, não tinha cimento, né? Não se fazia vigas, não tinha vigamento. Então ela foi construída com essa infraestrutura, e ela tem suportado até os tremores, né, de terra que já tiveram aqui. Uma vez eu estava dentro do centro cirúrgico operando a Santa Casa, à noite teve um tremor de terra que chamou a atenção, um abalo sísmico que chamou a atenção a todo mundo. Eu me lembro, minha família, do meu pai, dos meus irmãos, estavam todos no sertão, saíram tudo dentro de casa com medo que a casa não caísse no dia do tremor de terra, né? E a Santa Casa atravessou isso tranquilo, nunca teve problema nenhum. É uma estrutura muito bem feita, e Dom José construiu a Santa Casa com a ajuda de pessoas. Na verdade, naquela época, o poder político não ajudava ninguém. Ele não se metia nessas ações de saúde, né? E daí então a Santa Casa foi construída dessa forma. E mais à frente, depois, uma senhora dama da sociedade, junto com outras mulheres da sociedade, em 2 anos e meio aproximadamente, elas construíram o hospital da Unimed hoje, dado o nome que era o Hospital Manuel Marinho. Eles ali fizeram um posto de puericultura de pré-natal, inclusive no dia da inauguração ainda mangaram da dona Naide, dona Naide Andrade, quando ela fez o discurso dela, como é que ela ia arrumar doutor para trabalhar lá. E muito prontamente o doutor Arimatea Monte Silva, de saudosa memória, tem até uma rua no nome dele, né, se prontificou a ser o parteiro para assistir as parturientes lá na maternidade, e o doutor Tomás Corrêa Aragão fazia puericultura. Tinha os dias da semana que eles iam lá e faziam puericultura. Então isso era muita boa vontade. E a Santa Casa também, no começo da sua história, ela teve o seu primeiro diretor clínico, chamava-se Manuel Marinho de Andrade. Ele chegou a Sobral em 1907, foi o primeiro médico a chegar em Sobral para sentar, morar, quer dizer, ter uma casa e morar. E também ele era oriundo de Crateús, olha, para você ver que coincidência, né? Então o doutor Manuel Marinho foi o primeiro médico a chegar em Sobral para morar. Outros médicos vieram aqui, né? Como o doutor Jacomo Melo, foi uma pessoa que trabalhou muito tempo aqui, mas não de morar para ficar morando aqui, né? Eles moravam em Fortaleza, vinham fazer atendimento e voltavam. Mas o doutor Manuel Marinho não, esse ficou morando em Sobral e fez residência, construiu família e tudo mais. É o avô do doutor João Batista Marinho, que ele é muito conhecido em Sobral. Muitas pessoas conviveram com o doutor João Batista Marinho, que é neto dele. Então, tem essa história. Então a Santa Casa foi inaugurada em 1925 e ele foi o primeiro diretor clínico da Santa Casa, né? E depois o doutor Ossian Aguiar sucedeu ele na direção da Santa Casa até 1937. Foi quando começou a chegar alguns médicos, o doutor Guarani, o doutor Custódio. Em 1938 chegou o doutor Adalto Araújo, e doutor Tomás Corrêa Aragão também chegou nessa época. E até chegou a minha vez de chegar em Sobral, foi em 1980. Então eu estimulado até pela época do padre Zé Linhares era o diretor, ele nos orientou que a gente fizesse essa especialidade de ginecologia e obstetrícia, e cheguei aqui em 1980. Eu ainda alcancei na Santa Casa, para você ver, ainda tinha curral
ali onde hoje é a emergência, ali era um curral onde botava garrote, botava cabrito, bode. Muitas pessoas ofertavam a Santa Casa em troca de serviço com os animais. Eu ainda alcancei ali, sendo guardado ali, né, um curral ali, onde hoje é construído naquela área todinha da emergência, né? Isso em 1980. Foi nessa época a gente tinha vários prontuários na Santa Casa, tinha um prontuário de indigente, de fundo rural, de particular e de convênios. Eu ainda alcancei essa época, né? E claro que depois veio o SUS veio depois no governo Sarney, ele que implantou, na verdade, o início do SUS efetivou-se nessa época, mas claro que as coisas vão evoluindo e vão mudando, e hoje o movimento SUS, ele tem seus percalços, né? Ele tem suas dificuldades financeiras, né? Saúde é muito caro e às vezes as pessoas não compreendem. Um paciente, às vezes ele faz um raio-x, faz um ultrassom, faz uma tomografia e faz uma ressonância. Isso não é de graça, isso tudo é muito caro, isso envolve muito volume de dinheiro. Nem que não queira, a tecnologia ela é boa, mas ela tem um preço, e tem um preço elevado, né? Então eu não vejo nem que o ato médico hoje seja tão oneroso. O que eu acho mais oneroso são os métodos e meios diagnósticos. Esses é que realmente encarecem muito a saúde, e o paciente hoje, por mais simplório que ele seja, ele sabe que a imagem é uma coisa que mostra que pode evidenciar o mal que ele tenha, né? E é muito comum, eu atendo pessoas de todas as classes sociais, e a gente percebe, mesmo as pessoas mais humildes, ele já chega pedindo tal exame. Eu quero fazer tal exame. Então, isso é caro, isso não é barato. E às vezes as pessoas se admiram, acham estranho, né? O valor de um ato médico ser caro, e na verdade não é só o ato médico, por trás dele tem todo um complexo que envolve, que leva a preços elevados, especialmente hoje em dia, essa parte ortopédica, que só se trabalha com fibra de carbono. Isso é muito caro, né? Eles botam uma prótese de uma fibra de carbono, um parafuso, a gente pensa que um parafuso é de graça. Não, ele tem um custo. Você toma um medicamento, ele tem um custo dentro da... Quando eu cheguei aqui em Sobral, as agulhas de aplicar injeção eram amoladas numa pedrinha de amolar. Olha aí, rapaz. Tinha uma freirinha lá na Santa Casa, a irmã Elvira, ela passava o dia todo dia amolando. Eu alcancei isso, amolando agulha. Hoje é tudo descartável, rapaz. Isso tem um preço, isso não é de graça. Então a gente tem que valorizar os custos, porque tudo tem um valor elevado. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei aqui em 1980, né? As pessoas eram atendidas na Santa Casa, uma grande parte gratuitamente, e eu não sei onde é que a Santa Casa arrumava era dinheiro, porque para ter uma cozinha funcionante, para fazer comida para todo esse povo e para alimentar as pessoas que lá chegam, e ainda hoje tem, né? Mas a gente sabe que hoje tem o poder público ajuda. Nessa época não tinha ajuda de poder público, não. Tudo o que era feito, né, que era cobrado, que era aplicado, ele era aplicado com a história da caridade, por isso é que chamava misericórdia. E eu acho que a Santa Casa ainda hoje ela é misericórdia, sim, porque uma Santa Casa, meu irmão, que eu dei plantão domingo de dia lá, e eu cheguei na maternidade, vi 8 mulheres curtindo um pós-parto numa cadeira sentada mesmo, para abrigar aquela pessoa, para acolher aquela pessoa, e quando não tem onde botar, não tem uma cama para botar, se arranja pelo menos uma cadeira para colocar. Tinha 12 macas ocupadas com pacientes, maca nos corredores da maternidade, só que não fica no corredor porque tem um saguão no fim da maternidade, na parte final do centro de parto normal, tem um saguão, essas macas todas lá, quer dizer, a Santa Casa, ela abraça todas as pessoas, ela abriga todas as pessoas que lá procuram. Eu às vezes fico assim a pensar, meu Deus, será que quem fala mal do atendimento da Santa Casa, ou quem diz mal do atendimento da Santa Casa, não pensa que por trás daquele atendimento
alguém está fazendo um bem, está fazendo uma forma de acolher, porque se a gente tivesse outros hospitais na cidade, se tivesse outro ambiente hospitalar na cidade, que pudesse minimizar essa sobrecarga na Santa Casa, será que não era interessante? Será que não passou já da hora? Porque eu me lembro que o doutor Alves, quando tinha aquele hospital dele ali, ele tinha 10 leitos lá para o SUS, atendia SUS. O doutor Alves fazia cirurgia do SUS também, e era um hospital privado, mas fazia cirurgia do SUS. O hospital do doutor Estevo deixou de fazer parto, quer dizer, fechou a maternidade, então esse pessoal ficou desassistido porque foi tudo para a Santa Casa. Mas chegou o hospital regional. O hospital regional tem um regulamento, ele tem uma sistemática. Ele não abre as portas como a Santa Casa, gente, não tem nem perigo. Ele lotou, ele ocupou o último leito dele, Cefini, ele está fechado, ele não recebe mais ninguém. Mas a Santa Casa está lá de porta aberta, acomoda onde der, aonde puder, ela acomoda, mas ela não deixa de acolher a pessoa que chega naquela Santa Casa, né? Então eu acho isso muito interessante, às vezes, que se tenha esse olhar. E eu quero ainda aqui, nesse meu introdutório, né, como poderia dizer, né, falar que nós precisamos de mãos amigas, de mãos unidas, né? Mãos fortes, para a gente não deixar a nossa Santa Casa deixar de ser a Santa Casa que ela é, ou então que ela seja melhor do que ela é, mas não a gente cantar a derrota, porque não é por aí. A Santa Casa, para ela precisa continuar existindo, ela não pode deixar de existir na nossa região e acolher todos esses municípios que circundam, né? Eu sei que existe até um consórcio de cidades aqui, de municípios, né, que participa desse consórcio de saúde, né, para que a Santa Casa seja atendida, né? Então, eu acho muito importante que a gente pense nisso aí. E esse seria mais ou menos o que eu gostaria de iniciar essa palestra nossa, né? Eu sei que falei muito rápido, mas eu sei que o tempo é curto e eu não posso me estender muito no que eu estou falando, e fica aí o seu entendimento. Tudo bem, doutor Aquino, dá uma passadinha aqui na rede social. O Júnior Guimarães, aí é um médico. Um abraço, meu tio. Estou aqui na sua escuta. Ninguém melhor que você, que se dedicou uma vida pela Santa Casa para falar sobre. A Jane Mesquita, bom dia, Isaías, e doutor Aquino, meu amigo, competente médico com o qual realizei 3 cirurgias. Um abraço. Doutora Dilma Aguiar, grande médico, humano e atencioso. Tive o prazer dos meus filhos terem vindo ao mundo pelas mãos humanas dele. Aqui, professora Benedita Muniz Cunha, boa tarde, doutor Aquino, grande ser humano, fez minha cesárea, fez minha cesárea da minha caçula há 26 anos, não cobrou um centavo, Deus abençoe, muito. Pronto. Daqui a pouco a gente dá uma outra passada aqui. Doutor Aquino, mas vamos lá. Queria a sua opinião sobre esse debate. Direção da Santa Casa, na pessoa do Dr. Clebson Carvalho, versus Prefeitura de Sobral, a pessoa do prefeito Ivo Gomes. Sua impressão, doutor Aquino? Sinceramente, Isaías, eu entendi esse ocorrido como uma alteração no asfalto, vamos dizer, uma derrama de um óleo, que houve um desandamento e possa ter acontecido, mas eu entendo que vamos dizer assim, esse percalço que veio acontecer, eu quero que ele sirva de fruto positivo para ambas as partes. Eu não entendo de forma nenhuma que ocorra distorções, porque
a Santa Casa, ela pode receber um valor X não de verba, de pagamento do que ela fez, de ações que ela produziu. Ninguém vai cobrar nada sem não ter acontecido, até porque existem os auditores. A Santa Casa, ela é auditada, existem os auditores que fiscalizam, que olham as contas, vigiam as contas. Então eu não entendo por que essa conversa ou essa palestra de se falar de distorções, se existe uma fiscalização, se existe uma auditoria. Aonde tem auditoria, o auditor vê. Mas aí, na década de 80, eu fiz uma cirurgia de uma senhora lá de Fornalhão. Você vê, Fornalhão é um distrito de Frecheirinha com o Bajara, lá no pé da Serra Grande. E eu me lembro que o auditor federal, não foi só na casa dela, na casa de muitas pessoas que tinham sido operadas, elas iam com um prontuário para ver a história, se a pessoa realmente tinha recebido aquele tratamento. Então, toda vida existiu auditoria, toda vida existiu fiscalização. Não tem nada novo. Então, toda vida teve. Agora, a gente tem que depositar nas pessoas ou valorizar o que ela tem de bom. Todo mundo é feito de coisa boa e de coisa mal. Já dizia Padre Francisco Sadoc de Araújo. Ele sempre dizia isso. As pessoas são feitas do bem e do mal. Agora, cabe a ela proliferar mais o lado bom, mais o lado positivo. E eu vejo assim, a administração da Santa Casa muito preocupada com a assistência, com o atendimento. É essa a sensação que eu tenho. Dinheiros muito curtos, as sobras são muito pequenas ou até nem sobra. Já dizia o Padre Zé Linhares, Santa Casa é um milagre e um mistério. É verdade, um milagre e um mistério, porque a gente às vezes usa recursos tão poucos e ela ser tão bem estruturada, com equipamentos atualizados, né? Equipamentos modernos, tudo é muito caro, mas está lá equipamento moderno. Eu alcancei na Santa Casa um centro de parto, que a mesa de parto era uma mesa de 40, 50 anos, da década de 40, me lembro demais. Nós fizemos, 3 mesas de parto, nós construímos dentro da Santa Casa, junto com a oficina que tinha na Santa Casa. E hoje está lá tudo cama elétrica, cama que sobe, que desce com controle, tudo. Isso é muito importante, né? Então a gente vê ela se atualizando no momento atual. A maternidade hoje tem uma recepção que não faz vergonha você ter a recepção que tem a Santa Casa da Maternidade. Tem um centro de classificação de risco ali, muito bem estruturado, muito bem montado, né? Então, as acomodações, essas estão com dificuldade por causa da sobrecarga de pessoas. A demanda é muito grande. Você vai ver lá uma cama emendada na outra. É para ter? Não. E por que tem? Porque não tem onde botar as pessoas, rapaz. Então, a acomodação é uma coisa, a gente cobra, a gente exige. Mas imagine uma pessoa com uma cama emendada na outra. É porque a Santa Casa quer? Não, é porque precisa. É porque tem a necessidade. Imagine se o paciente que está numa cama ali está gripado, ou ele solta um pum, ou ele tem um cheiro desagradável, e o outro não é assim. Mas tem que se acolher daquela forma. Então, o que eu estou dizendo, não estou inventando nada. Você pode ir lá agora, visite, observe. Veja quantos pacientes tem internado em cadeira. Quantos pacientes estão lá sentados numa cadeira? Será que a instituição não gostaria de dar uma cama? Claro que gostaria. Por que está naquela cadeira? Porque não tem onde botar. Então, eu acho que não há necessidade de se seguir nessa situação que a gente está vendo, porque isso não constrói nada. A gente não pode misturar galhos com bugalhos, né? A gente não deve misturar isso. A gente tem que procurar aprimorar, melhorar, né? Se houve algum desentendimento,
é se entender, é se a gente se dar as mãos. E é por isso que eu estou aqui. Eu aceitei seu convite, esse seu desafio, porque achei interessante esse momento que você fez tem feito, né, essa interface dessa situação. E como eu conheço história, porque eu cheguei aí em Sobral. Eu estou hoje completando 16 de dezembro, 43 anos de médico. Hoje estou completando 43 anos de médico, dos quais 40 eu trabalhei aqui em Sobral. Eu ainda fiquei dois anos na cidade de Botucatu, São Manuel, naquela região de São Paulo. E em janeiro de 1980 eu cheguei a Sobral e estou até hoje aqui. E pretendo terminar meus dias de vida aqui na minha cidade. Nasci na rua do Oriano Mendes, ali bem próximo do supletivo, moro ali até hoje. Meu pai me deu uma casa no fundo da casa dele para mim morar, e aí eu fiquei lá até hoje, ainda estou no mesmo lugar. Então essa é a minha visão, né, de achar que está no momento da gente dar a mão, nos unir e vamos fazer a Santa Casa crescer e vamos dizer assim, se perenizar na vida, né? E muito embora a gente precise de outras instituições para auxiliar no trabalho que ela faz. Doutor Aquino, o que lhe parece o atual diretor-geral da Santa Casa de Sobral, doutor Clebson Carvalho? Sinto nele uma pessoa segura, muito determinada, conhecedor de administração hospitalar, né? Não tenho a menor dúvida, ele é uma pessoa que tecnicamente ele talvez de há muitos anos, né, a gente não tem uma pessoa com a capacidade que ele tem, né? Ninguém é perfeito, como eu disse agora há pouco, ele não é 100%, ele não deve ser santo, ele deve ter também as partes às vezes negativas, né? Mas tenho certeza que o meio dele, às vezes, que possa ter dado essa situação que a gente chegou, o que estamos, né? Mas tudo é contornável, tudo se suplanta, tudo se pode modificar e se pode tornar, como eu falei, uma coisa positiva, né? O Dr. Clebson é uma pessoa preparada, a gente sente isso na conversa dele, nas palavras dele, né? E que eu também lhe afirmo, é uma pessoa muito voltada para o paciente. A gente tem essa impressão dele, né? É uma pessoa muito voltada para o paciente. E o que ele tem, as poucas reformas que ele tem feito, não tem feito mais, porque o recurso é pouco. Mas as poucas ele tem feito em melhoria do conforto do paciente. Essa é a realidade. Doutor Aquino, são inúmeras as denúncias, inclusive aqui no nosso programa, que chegam sobre a cobrança por parte de médicos, inclusive já na gestão do doutor Clebson Carvalho. Como o senhor avalia isso? Isaías, é tão tranquilo, porque é assim, olha, veja bem, se você é vendedor de um imóvel, de vendedor de imóvel, ou você é vendedor de um automóvel, de um carro, qualquer coisa, né? Você está num culto, ou numa igreja, ou numa missa, e se você vê uma pessoa que está ali, que pode ser uma pessoa que possa te comprar aquele objeto que você está à venda, quem te proíbe de tu oferecer? Eu entendo assim. Mas se o hospital é 100% SUS, como é que fica isso? Doutor, veja bem, o médico não é 100% SUS. O médico vende serviço dele. Eu entendo esse lado, olha. Ele vende o serviço dele. E não vai pensar você que o paciente é santo, não. Eu atendo paciente também. Paciente, ele induz. Eu faço pré-natal aqui no 100. E eu já vi paciente, e as pessoas às vezes estão ali com a gente, elas são testemunhas, eles ficam induzindo para a gente atender, fazer o pré-natal pelo SUS e o parto particular. Ou então que a gente queira cobrar alguma ação extra. E ali a gente tem que ser duro, a gente tem que dizer, minha filha, aqui é instituição pública. Eu estou aqui já bem pago para atender aqui, então não sou mal pago para atender aqui, não.
O ato médico pode até ser barato, mas aqui eu estou pago para atender. Isso é uma opção minha. Se eu estou aqui para atender pela instituição, eu não posso estar cobrando por fora. O que está em jogo, Isaías, na verdade, que eu entendo, não é o médico cobrar. É a pessoa entender que ele vai fazer um ato que às vezes tem insumos. E os insumos é que são caros, especialmente na área ortopédica. Então, as hastes, os parafusos, como eu falei no começo, eles são caros. Agora, se o médico disser que ele faz aquele trabalho particular, qual é o crime que tem aí? Ele não está cobrando SUS de particular, não. Não tem nem essa condição. Não tem hoje como um médico cobrar particular e atender pelo SUS. Isso não existe. A mesma coisa dizer que a Santa Casa cobra. Eu duvido que alguém apresente uma proposta de associação ou de desviar um paciente do SUS para a Santa Casa. A Santa Casa, ela está fora disso. Eu quero que as pessoas entendam isso. A Santa Casa, a instituição Santa Casa está fora disso. Eu nunca vi um tesoureiro ou um atendente da Santa Casa oferecer serviço da Santa Casa ou tirar paciente do SUS para a Santa Casa. Eu já vi foi o contrário. Eu já vi foi pessoas, às vezes, dispensar o particular ou qualquer outro plano de saúde para fazer pelo SUS. Isso eu já vi. Agora, essa história de dizer ou falar que a Santa Casa cobra particular, a Santa Casa não cobra. Eu quero que alguém me mostre. Eu não vejo, eu não sei nem, não tem nem como. Um tesoureiro da Santa Casa, eu tá aqui um orçamento de atendimento, você sair do SUS para vir para a Santa Casa. Quero ver, isso não existe, rapaz. A doutora Dilma está comentando aqui, o centro cirúrgico é SUS. A Dom Valfrido não tem centro cirúrgico, doutor Aquino. Sim. Quando foi que foi construída a Dom Valfrido? Vamos então para a história, porque a gente tem que ir para a história, né? Ela foi construída na década de 80. E na década de 80, aceitaram a construção da enfermaria, da época da enfermaria Dom Valfrido, dentro da Santa Casa. Por que o SUS, naquele tempo que não era SUS, naquele tempo era outro, era INPS, né? Era INPS, né? Naquele tempo que era INPS, por que então não proibiram? Já tinha Procuradoria da República, já tinha Procuradoria não sei do que, já tinha todas as instituições que tem hoje, não tem nada novo. E por que não proibiram? Por que aceitaram que fizesse a enfermaria Dom Valfrido dentro da Santa Casa? Então, eu estive na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte com minha irmã para fazer uma cirurgia de cabeça lá em Belo Horizonte. E anexo à Santa Casa de Belo Horizonte tinha um hospital São Lucas, se eu não me engano, semelhante a Dom Valfrido. Pregado, abria uma porta, passava para essa instituição, fechava a porta e isolava. E minha irmã, né, foi operada lá na Santa Casa de Belo Horizonte, né, de um aneurisma cerebral, né? E funcionando dessa maneira. Eu achei até muito parecido com a nossa Dom Valfrido da época. Então, por que tinham feito isso nas Santas Casas? Isso não existe, não é só em Sobral, não. Não vai pensar que é só aqui que tem isso aí, não. Com certeza, outras Santas Casas têm, porque eu conheço a Santa Casa, estou falando de Belo Horizonte, porque eu vivi lá dentro, eu passei lá 20 dias dentro da Santa Casa de Belo Horizonte e vi ser dessa forma. E na época não proibiram. Agora hoje, como é que a gente pode querer, se a Santa Casa tivesse recurso para construir um centro cirúrgico da Dom Valfrido, será que ela não construiria? Na mesma hora. Eu não tenho a menor dúvida. Ele está funcionando lá, mas porque é uma coisa que tem tem mais de 30 anos que a Dom Valfrido existe. Ela não é uma enfermaria nova. Ela não foi feita agora. Ela foi feita antes do SUS. Antes do SUS já existia a enfermaria Dom Valfrido. Mas hoje é tido como Hospital Dom Valfrido, né? Não, hoje ela mudou para o Hospital Dom Valfrido, mas era enfermaria Dom Valfrido. Eu trabalhei lá, meu irmão. Olha, eu conheço aquilo ali.
Eu conheço a Santa Casa palmo a palmo, porque eu ando lá há 40 anos. Eu não cheguei ontem. Então, quando eu cheguei na Santa Casa, eu encontrei a Dom Valfrido em construção. Ela não tinha nem sido concluída ainda. Então, ela estava em construção. Então, aliás, o hospital é igual fazenda. Nunca acaba de construir, todo dia se constrói um hospital. É todo tempo fazendo, né? Não tem como ser diferente. Mas a Dom Valfrido, ela surgiu nessa época, ela surgiu no início da década de 80, ela estava despontando e era enfermaria Dom Valfrido. Então é um anexo. E eu achei lá na Santa Casa de Belo Horizonte, eu falo com essa porque eu passei 20 dias lá dentro com a minha irmã internada, né? Uma cirurgia de aneurisma cerebral. Lá, foi até operado pelo doutor Atos, encaminhamento do doutor Gerardo Cristino na época. Então eu lá vivi e conheci esse hospital da Santa Casa de Belo Horizonte, anexo à Santa Casa, né? Então não deve ser só Belo Horizonte e Sobral que tem, não. Muitas outras cidades têm, com certeza. E se você for fazer uma estatística, quanto que a Dom Valfrido ocupa do centro cirúrgico da Santa Casa? Meu amigo, com certeza, pela quantidade de leite que tem a Dom Valfrido, que é pouco, ela não ocupa, talvez, se muito, 8% do centro cirúrgico, se muito ocupar, né? Com certeza, se muito ocupar, uns 8%, se ocupar. Eu não tenho o cálculo feito na ponta do lápis, mas pela estrutura, porque a gente, pela quantidade de leitos, né? Não tem, é muito mais clínica. A Dom Valfrido, ela interna muito mais paciente clínico do que paciente cirúrgico. Então não tem essa ocupação toda assim. A doutora Dilma, aqui era uma ala particular, depois foi feita a clínica Dom Valfrido. Não importa o apelido que seja dado, a doutora Dilma, o apelido pode ser dado o que você quiser. Ela sempre foi particular. A Dom Valfrido, ela nunca atendeu pelo SUS. Atendeu agora na necessidade do Covid, né? A ala de baixo, que hoje aliás, ela onde era a enfermaria Francisca Aguiar, que era embaixo da Dom Valfrido, foi ocupada agora com o Covid. Mas ela também faz parte do complexo Dom Valfrido, que são os dois pavimentos. O do primeiro andar e o segundo andar pertence era enfermaria Dom Valfrido. Hoje como nominaram diferente de Hospital Dom Valfrido, mas o apelido não importa. Sempre foi particular. Nunca Dom Valfrido foi atender o SUS lá. Sempre foi particular. Doutor Aquino, na sua avaliação, é possível que algum médico tenha fugido da conduta e tenha cobrado por algum ato, como o senhor fala, em atendimento na Santa Casa de Sobral? Isso aí, acredito que se isso aconteceu, possa ter sido há muitos anos. Isso a gente não tem essa notícia de atualmente esteja acontecendo, porque quando o paciente vira paciente particular, quer dizer, se ele negocia com o médico um valor, com certeza, imediatamente é transferido, ou ele vai ser internado numa ala particular. Se ele vai numa ala particular, ele vai ser internado lá na Dom Valfrido. E na Dom Valfrido tem que pagar a Santa Casa, não tem como ser diferente. Pagar a Dom Valfrido, não tem como ser diferente. Então, ele atender um paciente na enfermaria do SUS cobrando particular, não acho que esteja, não posso comprovar, mas acho muito pouco provável que isso hoje aconteça. É porque as pessoas às vezes acham, porque o doutor negociou valores e preço, ele está incluindo um atendimento do SUS particular, quer dizer, internar pelo SUS e pagar particular. Isso aí hoje não, já muito já não vigora essa história aí mais. Isso aí não cai mais não, né? Tem médico que trabalha na cidade satélite. Isso aí pode acontecer. O médico é médico do Cariré, do Groaíras, do Forquilha. Ele tem lá o salário lá que ele recebe lá na prefeitura, onde ele trabalha. Ele pode até ser um facilitador, mas não que ele vai receber extra dentro da Santa Casa. Isso aí, ele não vai fazer isso de forma nenhuma. Não vejo mais como a gente pensar que esteja acontecendo isso, não.
Particular é particular, SUS é SUS. E o paciente hoje, se ele pagar o médico por fora, atendendo pelo SUS, a primeira dor de barriga que ele tiver lá dentro, ele vai logo dizer que está pagando tudo particular. Quem é que quer se submeter a uma coisa, humilhação dessa, rapaz? Então, eu vejo assim, eu entendo assim, eu não vejo esse lado aí não. Agora, cobrar para atender particular, vender o serviço dele, isso é outra história. Ele pode vender o serviço dele. Como eu disse no início, pode ele estar num culto, em qualquer canto que ele estiver, se ele tem um serviço dele para oferecer, ele pode oferecer. Qual é o mal que tem nisso? Agora muda tudo. Ele deixa de trabalhar por SUS e vai fazer particular. Agora, você quer saber mais? Com a quantidade de médicos que você tem hoje em Sobral, que antigamente, rapaz, a gente se conhecia tudinho. Nós éramos 20 médicos em Sobral quando eu cheguei aqui. Todo mundo se conhecia. Hoje tem tanto médico que a gente nem se conhece mais. Então, aumentou muito a quantidade de médicos realmente na região. Mas o hospital, os leitos, são os mesmos. Cadê que cresceu o hospital? Cadê que cresceu o centro cirúrgico? Olha, com as 9 salas. Aliás, a Santa Casa, ela só tem, acho que 8 salas funcionantes, ou 8 ou 9 salas funcionantes. Ela tem uma para maternidade, uma sala para maternidade. Como é que uma maternidade de 500 nascimentos mês funciona só com uma sala para cesárea? Não é humanamente impossível isso. Ah, mas tem um regional. Volto a dizer, o regional ele é limitado, ele só atende até o último leito ser ocupado. E cadê o pessoal do doutor Estevo? Foi para onde? Para Santa Casa. Cadê o pessoal que era da Manuel Marinho? Foi para onde? Para Santa Casa. Então, se a Santa Casa não cresceu, só pode estar superlotada, não tem outro jeito. O espaço físico dela é o mesmo. Então, hoje, está passando da hora, né, de se ter um outro hospital público em Sobral. O hospital regional não está dando conta, porque ele é limitado, a forma que ele atende, ele não tem como ele fazer o que a Santa Casa faz. E se a comunidade está insatisfeita com o sistema Santa Casa, não tem outra alternativa. É preciso que seja feito um novo hospital, com um novo centro cirúrgico, e que se contrate médicos para trabalhar, porque também, às vezes, os valores, ou então o incentivo do médico vender o serviço dele privado, com certeza é porque o valor que ele está recebendo do sistema público está muito insignificante. Eu não tenho a menor dúvida. E eu sei, porque eu sei quanto custa uma esterectomia, por exemplo, que é a cirurgia que eu faço. Eu sei quanto eu recebo do SUS por uma esterectomia. Recebia, né? Porque atualmente eu até não mais estou fazendo esterectomia pelo SUS. Mas eu sei que desde 2008 para cá, não tem reajuste nas tabelas. Nós estamos em 2020. Você acha mesmo que 2008 para 2020 nada subiu, nada mudou? Os valores que você comprava um objeto em 2008 é o mesmo de 2020? Não é isso que a gente vê. Então, de 2008 para cá, não tem reajuste no valor da tabela. Né? Não tem reajuste. Então, se você for olhar por esse lado do valor financeiro, e basta complicar. O paciente complicou, doutor, ele procura logo o Isaías Nicolau, que é advogado, para defender ele. É lógico. Aí ele vai atrás de um advogado. Aí o advogado pensa que o doutor fez uma cirurgia por R$140, ele pensa que pode cobrar 1 milhão de indenização por uma intercorrência que possa ter acontecido. Então, esses valores estão muito díspares. Então, é preciso que seja revisto. Se o doutor está cobrando particular, com certeza ele está insatisfeito com o que está ganhando. Não tenho a menor dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui na outra rede social. O doutor Vicente Pinto, médico, me passou a seguinte mensagem. Amigo Isaías, sala cirúrgica não é leito. Veja abaixo a portaria 100% SUS. Ela exige 100% dos leitos
E todos sabem que todos os leitos, inclusive os muitos e muitos leitos extras, são exclusivamente SUS. E aí me manda aqui uma cópia. E mais embaixo, faça um favor ao povo, ajude a dirimir essa querela, que nada de bom traz às pessoas de bem de toda a Zona Norte. É o que diz o doutor Vicente Pinto. Você quer comentar, doutor Aquino? Doutor Vicente Pinto, muito obrigado pela sua intervenção. Você está alinhado com o que a gente está colocando, né? Chegou a hora da gente se dar as mãos mesmo, da gente procurar unir forças para não deixar a nossa Santa Casa se acabar. Ela foi feita com dinheiro do povo, porque era Dom José arrecadava dinheiro das comunidades. Isaías, eu me lembro do meu tempo, Padre José Inácio Mendes Parente era diretor da Santa Casa, e o Padre Zé Inácio fazia rifas. Me lembro demais, rifando a rural, rifando não sei quantas vespas para arrumar dinheiro para a Santa Casa. Isso na década de 60, eu era garotão, nunca me esqueço disso. Minha mãe, né, meu pai, atrás de vender as rifas para angariar recursos para a Santa Casa. E tem um fato interessante, né? Que a comunidade não sabe, as pessoas pensam que naquele tempo tem esse soro que você vê um canalzinho levando pavê e tudo. Não existe isso não. A pessoa recebia soro, era na barriga. A injeção era aplicada na barriga. Esse soro bonito que a gente vai nos hospitais ver hoje em dia, isso não existia não, né? Então, o Padre Zé Inácio passando esse sufoco para fazer essas rifas, né, e tal, né? E eu me lembro que na época o doutor Estevão era o diretor da maternidade. O doutor Estevão estava dirigindo a maternidade da Santa Casa. E os colchões tudo podre, sabe por quê? Porque os colchões eram de palha de bananeira. Os colchões eram feitos de palha de bananeira, não era esse colchão de esponja que a gente vê hoje com um plástico isolando, não era pano. Então a pessoa urinava, a pessoa soltava secreção naqueles colchões. Imagine o cheiro que não ficava, até o suor, tudo nesses colchões. E o doutor Estevão assumiu a maternidade achando aquilo uma imundície, porque tinha mulher parida, ela solta muita secreção, solta sangue, solta líquido amniótico, tudo isso. E o doutor Estevão pegou esses colchões e mandou fazer uma arruma nesse espaço livre da Santa Casa e tocou fogo nos colchões. O Padre Zé Inácio ficou louco, ficou com a mão na cabeça, como é que ia botar esse povo lá e acolher? Aí na época a Rádio Iracema de Sobral, né, a pioneira, era que fazia as comunicações. Ele foi à Rádio Iracema e pediu à população que socorresse a Santa Casa, que tinha havido um princípio de incêndio. Ele foi inteligente, né? Um princípio de incêndio, ia dizer que o doutor tinha tocado fogo nos colchões, né? Aí tinha havido um princípio de incêndio e estava precisando de colchões de urgência para a maternidade. Eu nunca me esqueço, meu pai foi logo numa loja que vendia colchão, comprou, sei lá, se foi 3, foi 4, aí o seu Rubira e mais outro, seu Baldo Solon e mais outros amigos deles aí, tudo se juntaram, comprando colchão e levando para Santa Casa, olha. Então, a comunidade fazia era participar, a comunidade ajudava a Santa Casa nesse sentido, né? Hoje tudo está entregue à política, né? Os políticos aí fica complicado, né? Ok, tem umas pessoas, tem muitos manifestos aqui na rede social, não dá pra gente passar tudo. Deixa eu ver aqui aleatoriamente. Lúcio Loyola, entendo o esclarecimento do doutor Aquino. Sabemos que o SUS deixa a desejar no sentido de equipamentos e até de medicamentos nos hospitais. Eu já tive pessoas hospitalizadas pelo SUS e eu tinha que comprar medicamentos porque o hospital não tinha disponibilidade para tal. Regina Teles, parabéns, doutor Aquino, você sabe a real situação da Santa Casa. Erivelton Souza, Isaías, agradecemos a existência de nossa Santa Casa. Agora acho que está na hora de acabar com essa lenga-lenga. Que ele quer dizer mais aqui? Dizer logo que a verba do SUS. Acho que ele quer dizer o seguinte: dizer logo que a verba do SUS não é suficiente e tem que arrecadar
por outros meios, no caso realizando procedimentos particulares para suprir a necessidade. Não vejo nada de mal nisso. E aí, doutor Aquino? Verdade, né? Não só a Santa Casa, como também os profissionais médicos, não tem erro nenhum deles buscar outras fontes de recursos. Eu entendo assim, né? Eu acredito que... Só lhe atrapalhando aqui, doutor, que na Lúcia volta aqui e diz: não concordo com a cobrança pelo trabalho médico, ou seja, cirurgia. O hospital é unidade filantrópica, portanto, não pode cobrar por atendimento. Pois não, doutor? Junto com o SUS, ninguém cobra. Isso aí não é certo e ninguém vai cobrar. Agora, não impede que um profissional liberal ofereça seu trabalho. Isso aí ninguém pode impedir. Para ser feito fora da Santa Casa, não, é isso? Mesmo que seja na Dom Valfrido. Qual é o problema? A Santa Casa não tem um pavimento particular? Então, qual é o problema? Eu não vejo. Agora, ele não vai atender uma pessoa da enfermaria São José particular. Isso não existe. Ele pegar um paciente da enfermaria São José e cobrar particular, ele não vai fazer isso. Um paciente da São Joaquim, ele cobrar particular, não vai. Da enfermaria Nossa Senhora das Dores, ele não vai fazer isso, né? Da Madre Rosa, ele não vai fazer isso. Então, aonde são as enfermarias do SUS, o doutor não vai cobrar particular, isso não existe. Agora, ele cobrar particular para atender lá na Dom Valfrido, tudo bem. Agora, a Santa Casa tem condição, no momento, de construir um centro cirúrgico para Dom Valfrido? Acho que não. Acho que ela está em dificuldade financeira no momento. Ninguém constrói um centro cirúrgico de graça. Isso não existe, né? Não dá para você fazer um centro cirúrgico que não tenha custo, né? E para fazer uma infraestrutura dessa, não é barato. Agora, se lá na década de 80 tivesse sido proibido dela fazer a Dom Valfrido, é outra história. Mas não deixaram construir na época, ninguém botou nenhuma objeção. Eu acabei de exemplificar, a Santa Casa de Belo Horizonte tem um hospital semelhante ao Dom Valfrido grudado nela. Então eu não entendo por que a gente hoje querer esminiguir a Santa Casa porque ela tem uma Dom Valfrido. Sim, assim que ela puder fazer um centro cirúrgico para Dom Valfrido, ela vai fazer. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza que isso deve estar nos planos do Dr. Clepson, de fazer esse centro cirúrgico para Dom Valfrido. Agora, sem recurso, como é que ele faz? Isso aqui o que complicador é isso aí. A Dom Valfrido, ela nem plantonista específico para Dom Valfrido ela tinha, porque não tinha como pagar. Hoje ela tem um médico de plantão lá 24 horas. Mas nem isso ela tinha, porque não dava para pagar. E eu lhe falo isso com muita clareza, porque eu dirigi o hospital da Unimed 8 anos. E eu sei quanto custa. Eu fui diretor do Hospital Maternidade do Dr. Estevo 15 anos, quase 15 anos. Eu sei das dificuldades que são para se pagar pessoas. E você pega um hospital privado como é o da Unimed, não vai pensar que ele vive nadando em dinheiro, não, que ele não vive, não. Ele vive no sacrifício. De 1998 até 2010, ele não era superavitário, ele era deficitário. Precisava a Unimed estar injetando recursos para poder sobreviver. E ainda hoje, na hora que compra um equipamento, quem compra é a instituição Unimed, sistema de saúde privado, não é o hospital. Se você for pegar o que o hospital arrecada de recursos, ele não tem como ele comprar uma ressonância magnética, ele não tem como comprar uma tomografia, tem não. Eu lhe digo isso porque eu conheço, eu sei que o custo é alto. Então quem tem que comprar é a outra, é a vendedora do plano de saúde que compra, porque o hospital com o recurso dele não dá. Doutor Aquino, a gente já está bem no finalzinho. Deixa eu ver aqui, doutor Vicente Pinto. O Dom Valfrido é um ente privado, parte integrante de um complexo hospitalar. Tem CNPJ e alvará do SUS. Doutor Vicente Pinto comenta. Arledson Carlos Costa comenta. A realidade é que nenhuma instituição pode misturar o público com o privado.
Se quer ir para o privado, tem que abrir mão dos recursos públicos. Não justifica usar um hospital particular com a UTI, centro cirúrgico, com seus insumos do SUS. Moésio da Ponte, parabéns, doutor Aquino, pela bela entrevista. Doutor Aquino, só para terminar, nós já vamos estourar aqui o tempo. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, ameaça fazer uma intervenção na Santa Casa. Qual é a sua opinião? Não sei qual seria a intenção do doutor Ivo, né? O que ele tem, né, de respaldo, né, para fazer isso. Agora, eu acho que ele devia usar as auditorias deles, porque a Secretaria de Saúde tem os auditores. E os auditores, eles têm autonomia. Eu me lembro que eu trabalhei na Grendene, eu fui médico do trabalho na Grendene durante 5 anos, e queriam, por exemplo, que alguém revalidasse os atestados médicos. E o nosso entendimento, junto com instituições superiores, é que se a Grendene criasse um serviço de auditoria, ela poderia fazer isso, né? Se está achando que tem atestado comprado, por exemplo, uma empresa, ela só poderia contestar aquele atestado se ela tivesse um serviço. Ela criou o serviço de auditoria e fez isso. E eu acredito que a Secretaria de Saúde deve ter as auditorias dela, porque todo plano de saúde tem, por que o SUS não pode ter? E o auditor, ele é capaz de detectar se está havendo desvio de recurso ou não. Ok. Doutor Aquino, nosso tempo acabou. Disponibiliza esse espaço para a gente continuar debatendo. Aí lhe deixo à vontade em relação à sua disponibilidade. Muito obrigado pela presença na nossa programação. E se você puder deixar aí uma palavra de otimismo para o nosso ouvinte, seria muito legal. Nós não debatemos aqui sobre pandemia, que eu queria ouvir você. O tempo não foi legal com a gente. Por favor. Pois é, a nossa esperança é de que a gente encontre o entendimento entre as duas partes, né? Tanto o prestador como o agente pagador, e que se busque uma saída, né? Que seja feito o que poderá ser feito de melhor para as instituições, e o que eu acho que será melhor é que a gente se dê as mãos e vamos nos ajudar a corrigir os erros de um lado, os erros do outro, e vamos então buscar uma solução que seja benéfica, principalmente para o usuário. Então, o usuário, que é essa pessoa carente e que precisa do atendimento de saúde, é esse que precisa ser beneficiado. Então, não são as partes, vamos dizer assim, não necessitadas, mas que seja o benefício para o fim do que existe uma instituição como é a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. E com relação à pandemia, o que eu quero dizer para você é que ela ainda não se acabou, e ela só vai ser controlada quando chegar o preventivo. Quem é o preventivo é a vacina. Então, no dia que tiver a vacina, a gente está prevenido. É isso aí. Doutor Aquino, muito obrigado, doutor Aquino. Tudo de bom para você. Eu que lhe agradeço, Isaías, pela oportunidade, o seu jeito gentil de nos conduzir, muito grato, né? Eu fico feliz de poder ter tido esse momento aqui no seu estúdio, nesse seu momento de trabalho, que só quis fazer com você o crescimento e o engrandecimento, né, da nossa saúde pública de Sobral e da região. Muito obrigado. Posso só falar um pouquinho? José Tupinambá Moraes de Aquino. Pois não, nosso Zeca. Nós já estouramos o tempo, tá bom? Agora é por sua conta. Aqui a rádio é dele, rapaz. Esse aqui é por conta do dono da rádio. Se a rádio é dele. A rádio é do meu irmão. Diga aí, eu só quero aqui dizer a vocês aí, que isso aqui... Peraí. Foi tomado pela emoção. Eu sei o que é isso. É meu pai. Tudo na minha vida, isso aqui. Então, aqui a mão, eu meto a mão no fogo por ele. Daí vem aí, que é um mistério, direito. É meu irmão, doutor Aquino. Obrigado. Relaxa um pouquinho, porque eu sei que você quer falar mais. Hein? Ele aqui, Isaías. Um pouquinho mais tarde. Não, tudo bem. O doutor Aquino aqui é tudo homem sério, homem direito. E tudo que ele diz aqui, tudo é verdade. Falou dos meus pais,
falou dos nossos irmãos, da nossa família, nós somos muito unidos. Então estamos com ele porque deve ele é bacana, ele é ouro para mim. Um abraço, Zé. Ok, tomado pela emoção. Obrigado. Ok. O tempo passou. Um abraço a todos e até amanhã. Isaías Nicolau, o repórter policial. As lojas Run Live, onde você compra sempre